Paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já estamos voltando um pouco às atividades, as aulas presenciais já começaram, mas nós estamos aqui também para trazer um conteúdo, uma bênção, um conteúdo abençoado para vocês e que ele vai complementar a aula presencial que nós vamos dar na igreja. Então não perca de ir na igreja e também não perca a nossa aula aqui, que vai ser, tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês. Isso, paz do Senhor. É bom estarmos novamente aqui nesta lição de número 11, onde ela traz por título Uma Herança Conquistada pela Fé. Nós estamos já quase encerrando mais um trimestre, pela graça de Deus, e tenho certeza que, mesmo nós encontrando um jeito de não ter parado com o ensino, eu tenho certeza que todos nós saímos ganhando. Nós em ter que encarar esse momento, né, Paulinho, como gravar essas aulas online, que para nós é um desafio gigante dentro da nossa rotina. Com certeza. Com pai, filho, esposa, trabalho, enfim. Mas é um esforço que é válido não só para os alunos que estão, nesse momento, podendo desfrutar, né, dessas aulas, como nós, professores, que também estamos aprendendo de certa forma. Com certeza. Então, a aula de hoje ela fala sobre uma herança conquistada pela fé. O texto do dia está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, e diz assim: Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A síntese: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. O texto bíblico está em Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 10, e aqui nós não vamos ler, e vamos dar sequência ao início da aula. Vocês podem fazer a leitura. Sempre que nós estamos pedindo a leitura para vocês, saibam que a lição ela dá um texto base, mas ela põe alguns versículos e alguns capítulos para trás, também faz parte da lição. Então é interessante você ler ali o capítulo 13, o capítulo 14. É uma ótima oportunidade, eu penso assim, Sandy, uma ótima oportunidade de você ler o livro de Josué inteiro, né? Durante esse trimestre, você vai lendo, acompanhando durante as aulas, para ser algo dinâmico, né? Então, o que acontece? Os reinos, vamos lá, Josué está na frente de Israel como líder, como general, e eles ganham muitas guerras, né? Eles têm vitórias por várias delas. A Bíblia menciona algumas em específico, como Jericó contra Ai, né? Mas algumas ela só simplesmente menciona que foi realizado uma guerra e que Israel ganhou. Mas ao total, Josué lutou contra 31 reinos. Tá? E olha, veja bem, durante esse período, foi um período longo, não foi uma coisa do noite para o dia. Sim. Ela aconteceu, como diz assim, em anos de vida ali, de lutas do povo de Israel. E Josué, na frente desse como líder, ele luta contra 31 reinos. E ele sai vitorioso contra esses 31. Então a gente sabe que uma boa parte de Canaã já está conquistada. Ele já conseguiu, e inclusive algumas tribos já estão se instalando em determinadas partes da terra, que mais para frente nós vamos comentar num tópico. Mas chega um momento na vida de Josué em que Deus chega para Josué e fala assim: meu amigo, né? Eu acho que chegou o teu momento aí, você já tem que começar a preparar algum substituto. A Bíblia fala assim, Deus fala assim para Josué: já está velho. Então, assim, Josué, se estima que nesse período ele estaria aí com seus perto de 100 anos, né? Tem estudiosos que acreditam que Josué saiu do Egito com 40 anos. Foi exatamente isso. E ele, se contando com esse dado que você falou, ele saiu com 40 anos, ele teve o período do deserto, que foi mais 40 anos, né? Então, mais esse período que ele lutou para chegar nesse momento em que Deus chega para ele e fala assim: infelizmente, aí eu acho que você tem que começar a pensar, eu tenho algo melhor para você. Você, apesar de estar velho, eu tenho uma outra utilidade para você. É mais ou menos assim. Então, se você for olhar esse cenário, alguns estudiosos acreditam que Josué deveria ser um velho, né? Vamos lá, um homem idoso de 100 anos, e Josué, pensa, Deus tira ele e fala assim: olha, você lutou por muito tempo, Josué. Você fez tudo o que eu pedi, você chegou nos lugares que eu mandei, teve algumas desavenças, como a gente também ministrou aquela aula dos heveus, né? Dos gibeonitas. Ele aprendeu muita coisa.
Então Deus chega para ele e fala assim, Josué, agora você não vai ser mais general. Agora você vai sair do operacional. Agora eu quero você numa parte administrativa disso. E é exatamente isso que Deus faz. Deus tira ele de guerreiro e coloca ele para resolver um problema social do povo de Israel. Então ele fala assim, ó, eu preciso da experiência sua para poder fazer que com as terras sejam repartidas de uma maneira justa. Então Deus dá essa missão para ele, veja, por 100 anos, tem gente aí com 50 já está achando que não quer mais nada, não tem mais nada para fazer na vida. Pensa, aqui, 100 anos aí, aproximadamente 100 anos, o cara está se mexendo, está ativo, mas e não menos importante do que operacional, mas também tão importante quanto, né? Que ele está numa parte administrativa ali e resolvendo um pepinaço, vamos dizer assim, né? Sim. Um pepino, dividir as terras aí é complicado. Você tem que, a gente já vai falar sobre isso, você ter essa percepção de administrar a expectativa da população, pois eles sabiam que em algum momento isso ia acontecer. E é muita maturidade, experiência e autoridade da parte do Senhor para poder fazer isso. Com certeza. E veja, Cindy, o problema era tão grande que pensa assim, Josué lutou com alguns reinos, tá certo que os reinos foram dominados e o povo foi morto, né, ao fio da espada do povo de Israel, porque era uma ordem de Deus matar todos. Mas as cidades, sim, algumas cidades que ainda continuavam com as suas fortalezas. Então pensa o seguinte, não, eu quero morar em Jericó. Porque Jericó, as muralhas lá, apesar de ter caído, eu posso construir e ter uma estrutura melhor. Uhum. Né? Então algumas dessas cidades ainda existia alguma estrutura nela. Sim. Então assim, era um problema que Deus pôs na mão de um homem e que ele, com a ajuda de Deus, conseguiu resolver de uma maneira justa e boa para aquela situação. Tá certo que Deus utilizou também da parte do sorteio, né? Uhum. E naquela época aceitava-se como a vontade de Deus, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. Mas a gente chega no momento agora que Israel está num território. Tá, a gente chegou. Temos guerras ainda, mas o pior já passou. Grande parte já havia sido conquistada, mas ainda tinha outros territórios a serem conquistados ainda. Né? Tá certo, isso aí. E então chega nesse final, assim, aquele tão desejado para os hebreus, falou, nós vamos ter a nossa terra, nós vamos poder lavrar essa terra, vamos poder usufruir dela. E chega esse momento ímpar na história e que começa a revista nesse caminhar, né? Que é chegada a hora de parar. Né? Então, Josué, ele está com essa incumbência agora da parte do Senhor em ter que fazer a distribuição das terras. Os anos já estavam se passando, eles já haviam conquistado boa parte da terra prometida. Ele estava envelhecendo, como o Paulinho mesmo já colocou. E aqui fica uma lição para nós, Paulinho, que não basta você ter a promessa de Deus, né? Você tem que procurar estar no centro da vontade, porque muitas decisões ao longo do caminho, eu costumo dizer, e já ouvi pregação, já preguei sobre esse assunto, talvez você já deve ter ouvido, você também, Paulinho, que a estrada para a promessa, ela é pavimentada com açoite e tribulação. Não acho que vai ser um mar de rosas, não vai ser isso. O Espírito Santo me faz lembrar que agora, a gente pode lembrar, por exemplo, dos pastores que seguiram a estrela quando Jesus nasceu. O que eu vejo como representatividade disso? A estrela, ela acaba sendo, olha, vocês estão sendo direcionados para a promessa do Messias. Ou seja, sigam essa estrela que vocês vão alcançar a promessa, ela vai estar lá. E para onde que os 3 reis magos, esses pastores, eles vão? Eles vão para o palácio. Ou seja, eles acreditavam que a conquista da promessa já estaria dentro de um palácio. Muitas vezes a gente acha isso, que no avançar do longo dos dias, por termos a promessa direcionada para a nossa vida, a gente acha que quando a gente for conquistar a promessa, já vai ser já estaremos sentados num trono dentro de um palácio, vamos aqui metaforicamente falando, né? E se você for pensar, só para comentar o que você está falando, muitas vezes Deus faz uma promessa e pode ver que ela não dá muito detalhe. Não. Ele não dá muito detalhe. Ele chega pro povo lá, só lá em Moisés, falando que, para a parte de Abraão, falando que vai herdar uma terra, mas só lá em Moisés que ele começa a avisar que vai ter uns probleminha. Você tem que começar a pensar nisso. Então, assim,
toda promessa vai ter uma coisa para você lutar por aquilo, né? Porque se você ganhar tudo de mão beijada, você vai entregar aquilo de mão beijada da mesma maneira, né? Tinha uma ministração que dizia, né, que toda promessa passa pelo teste do tempo, lembra disso? E aí o interessante é que aonde que esses pastores eles vão encontrar a promessa de Deus, o Messias? Eles vão encontrar numa manjedoura, não é no palácio, é numa manjedoura. O que está acontecendo com José que agora, quando José recebe essa missão, eu fico imaginando, Paulinho, que começa a voltar a memória de Josué desde quando ele foi chamado pelo Senhor. Quando encerrou-se o ciclo de Moisés, começa o ciclo de Josué, e Deus fala para ele, olha, seja forte e corajoso. E agora chegou a hora de parar. E aí eu vejo que, então, você ter esse discernimento em saber, primeiro, de reconhecer que você precisa parar, e segundo, um discernimento muito forte e com muita autoridade da parte do Senhor para poder ter a autoridade de falar assim, olha, você vai ficar, esse povo, essa tribo vai ficar com essa terra, vocês vão ficar com essa, e o povo aceitar. Né? A gente vê esse assunto sobre discernimento, olha o que Paulo fala, né? Em 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso é uma loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor e para que possa instruí-lo, ou seja, andar no Espírito é você ter os benefícios, né, de você andar no Espírito, é você ter a condição e a clareza de que você vai estar tomando uma decisão correta. Por mais que seja um caminho difícil, o caminho Sim. é o certo, né? Você vai estar com medo, talvez um pouco inseguro, mas se você se coloca na brecha, né, a gente usa esse termo, se você se coloca na posição ali do Senhor, você vai tomar decisão e você não vai oscilar nem para um lado e nem para o outro. Você vai saber que a tua decisão foi correta. Lembro que numa das primeiras aulas nós comentamos, né, quando Samuel está escolhendo Davi, né, que ele fala, olha, eu acredito que esse aqui vai ser o bom, e vai passando-se os jovens ali, e ele não bate o martelo porque o coração, Deus estava falando com ele ali, olha, não são esses. Então, Josué, tendo esse discernimento nesse momento, conhecendo que da parte do Senhor ele deveria tomar aquela decisão, eu vejo que ele estava cheio de Deus ali para poder convocar o povo. Né? Não, se você for pensar, é exatamente o que eu estava lendo aqui para a gente comentar. É difícil você falar, é fácil você chegar para nós e falar uma coisa que começou, né? É fácil você chegar para mim e falar que começou um projeto. É muito legal isso. Você fica animado. Mas e o final das coisas? Por exemplo, eu uso muito o exemplo quando a gente trabalhava com os adolescentes, com jovens, era uma alegria tremenda quando a gente começava o acampamento. Era aquela energia, tudo aqueles adolescentes, os jovens correndo e brincando e fazendo brincadeiras, enfim. Mas quando acabava, depois do último dia, todo mundo ficava com aquele sentimento, sabe? Puxa, podia ter mais. É difícil você tomar essa decisão. E a gente pode olhar até realmente para a morte, né? Porque aqui Deus está falando, você está ficando velho, os teus dias estão acabando. Então Josué está olhando para a morte aqui, mas ele não está com medo dela. Ele não vê isso como problema. A gente olha para o nascimento de um bebê e acha isso uma coisa muito boa. Realmente uma emoção enorme. Quando nasceu a Giovana, cara, a gente pular, dá vontade de pular e bater a cabeça no teto. Giovana, teu filhinho. Minha bebezinha. E isso que eu quero dizer. E quem pensa na morte? Por exemplo, você não fica falando de velório. Não é uma coisa que você guarda no teu coração. Às vezes pode causar cicatrizes no seu coração. Mas não é uma coisa legal de se guardar. E essa decisão de Josué é importante se a gente for olhar para um papel de uma liderança. Porque em relação à continuidade da obra, isso é muito importante. Você tem que estar nesse mesmo ritmo, passar esse bastão para a próxima liderança, sempre na mesma velocidade. Então, assim, Josué viu que chegou no momento dele, agora eu vou ter que resolver isso aqui, mas eu também vou ter que preparar outra pessoa para me assumir. Né? E o reino de Deus, ele não pode parar, não pode ficar restrito a uma geração só.
Porque se a pessoa não quer sair de determinado cargo, ou a pessoa não quer sair de determinada liderança, como até mesmo no meio empresarial, isso fica ruim, porque tem muita gente ali embaixo com força para querer entrar, e às vezes essa pessoa, por não querer largar o osso, fica ali barrando alguma coisa, de alguma maneira, né? O líder, Paulinho, que pensa nos seus próprios interesses, em querer atingir os seus próprios objetivos sem olhar para os seus liderados, ele não é um líder. Ele pode ser um chefe, mas ele não é um líder, porque o líder ele é aquele que ele vai ter que abrir mão de si, ele não é aquele que vai estar apitando, estando sempre à frente. Não, o líder tem que estar no meio, o líder tem que estar do lado, tem que estar acompanhando, tem que estar sentindo a dor, e isso em todas as áreas, não é somente na área espiritual, não é somente na igreja, é em todas as áreas. Seja na família, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, seja no ambiente do trabalho. Hoje, teve um boom de coachings aí nos últimos anos, e depois de muito estudo, entendeu-se que o líder não era aquele que dava as ordens, era aquele que estava junto do seu time e faz acontecer. Então, o que a gente consegue aprender com isso? Que o líder aqui, nesse contexto de Israel e no nosso dia, o líder que só pensa no seu mandato, mas que não pensa na sequência da obra e nem pensa... Como é que coloquei aqui? O líder que só olha para o seu mandato é egoísta e o seu legado ele pode estar comprometido. Com certeza. Então ele tem que saber que, como você disse, depois dele tem que vir alguém. E o papel do líder é formar outros líderes. Exatamente, você chegou num ponto interessante. A gente tem que entender que não é porque chegou em determinada idade você vai se aposentar, sai daqui. Não é nesse ponto. Os jovens nossos de Curitiba e de quem está nos assistindo aqui, tem que entender que essa liderança ainda continua importante. Porque Josué, ele não... acabou, passa, entra o próximo aí. Não, Josué ainda tinha um papel muito importante. Porque é o seguinte, o jovem tem muita vontade de fazer as coisas, sim, mas não tem o caguete, não tem a sabedoria ali do que o mais experiente tem, a maturidade para tomar as decisões. Às vezes ele toma decisões por impulso, e essa pessoa, esse sênior, vamos dizer assim, ele já tem a noção de que isso não vai por aqui que está errado. Então é extremamente importante. E veja que Josué, ele saiu desse cargo de guerreiro, que ainda tinha muita terra tinha bastante terras ainda para conquistar, apesar de ter conquistado 31. Mas ele sai por um outro papel, ele começa a pegar os liderados dele e passar essas experiências. Ele tirou o pé do acelerador, né? Exatamente. Ele tirou o pé do acelerador e botou o pé no acelerador dos outros. Falou, vamos, eu vou te ensinando, vamos junto, vamos preparando essa nova liderança para que tudo dê certo, né? Sabe que esse momento de transição, Paulinho, me faz lembrar quando ele estava sendo formado por Moisés. A gente lê que lá em Êxodo 33, se não me falha a memória, ali onde, num contexto em que Moisés tem uma experiência face a face com Deus, ao final do versículo 33, entre o versículo 34, mais ou menos, entre os capítulos 33 e 34, eu me lembro que dizia assim, e Josué não se aparta, ele estava ali sempre nos pés da tenda, quando Moisés entrava na presença de Deus e que a coluna de nuvem, a nuvem descia e cobria a tenda, Josué sempre estava ali. Então, veja que a formação da liderança de Josué, ela é muito bem fundamentada. Porque quando ele estava... Não foi por um acaso. Não foi por acaso. Os historiadores, eles acreditam que quando Josué estava no Egito, ele estava sendo formado já como um guerreiro. Né? E agora, quando ele sai do Egito com o povo de Israel e com Moisés, ou seja, os estudiosos acreditam que ele teve uma formação militar lá no Egito, com o faraó lá. Quando ele sai do Egito e que vem para Moisés, agora ele está tendo uma formação espiritual. E ele começa a aprender com Moisés, estando ali aos pés da tenda, a sua essência de vida. E como um bom militar, vamos chamar assim, que é rígido, ele, durante o seu legado, o seu chamado de Deus, ele não desviou-se, né? Ele teve alguns momentos de fragilidade, mas ele não se desviou do caminho. Então essa formação dele ela foi muito bem consolidada. E agora ele chega num momento crucial da carreira ministerial dele aí, né? Com certeza. E o mais importante que nós temos que pensar aqui
É que Josué, aqui a gente está usando o caso de Josué, mas isso pode usar para o meio do empresários Para a vida. para a vida inteira, né? Veja que ele não deixa um cargo, mas ele deixa um legado. É diferente. Então, tanto que mais para frente a gente vai comentar, ele faz alguns pronunciamentos lá no final da carreira dele, e ele, inclusive, fala disso. Ele deixa o quê? Ele deixa vivo um sonho. Falou, olha, não conquistou a terra ainda, mas vocês vão conquistar. Olha lá, tem isso aqui para fazer, vocês vão conquistar. Então ele deixa um sonho, uma visão e um propósito de Deus vivo na geração que está entrando. Esse foi o maior legado que Josué deixou para as próximas gerações, né? E entrando já no segundo tópico da lição, que já entra nessa parte de Josué botando a mão na massa, né, para fazer. Então, Josué ali, ele manda alguns... Veja como ele foi criterioso. Ele vai e manda algumas pessoas que conheciam aquelas terras para poder ver como que poderia ser dividido. Eles mediam aquelas terras. Aqui tinha rio, aqui não tem. Para tentar dividir isso de uma maneira justa, né? E a primeira pessoa, já pensando nas terras que já foram conquistadas, né? A primeira pessoa que recebeu a terra foi a tribo de Judá. E é engraçado da gente notar aqui na Bíblia que ninguém se opôs. Ninguém se opôs. Por quê? Pelo menos não está escrito. Pelo menos não está escrito, é verdade. Mas a tribo de Judá ficou com a melhor parte da herança. Mas muitas pessoas acreditam que esse respeito veio porque ele era um dos mais poderosos entre os irmãos, e dele viria o leão da tribo de Judá. Então, talvez assim, eles não se oporam a isso, né? E em seguida, eles, veja que interessante, eles dão a terra para os filhos de José, que José conseguiu a sua primogenitura, né? Através dos atos dele, e porque o mais velho, acho que, se não me engano, é o Rubem, deita com a mulher do pai, né? Então, tem uma passagem, se eu não me engano, eu acho que em 1 Crônicas, o escritor de Crônicas começa a comentar sobre isso. Então, eles é dividido entre os filhos de José, Efraim e Manassés. E veja que o resto da partilha foi feita por sorteio, porque eles acreditavam muito naquela época que Deus operava. Inclusive, acho que tem um Provérbios, né? Eu até coloquei ele aqui. As pessoas podem lançar sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor, né? Provérbios 16, 33. Então, o resto das tribos tinha que ficar quieto porque foi sorteio. Então, chamava lá a próxima tribo, Benjamim, você vai para o território tal. Não tinha o que falar. Era mais ou menos assim, ó, Deus usou a sorte para que você possa chegar e você vai ter essa terra, né? Você até faz um comentário aqui, Paulinho, quando digo você, que a gente faz as nossas anotações para a gente não perder linha de raciocínio. Você coloca, né, que o cuidado com essa sorte, né, é diferente daquela pessoa que, eu quero que Deus fale comigo. Eu sei o que você vai falar. Você coloca. Vai pegar a Bíblia, não, Deus vai falar comigo agora, e pega a Bíblia e abre, né? E daí pega lá... Você pega a passagem que Judas se suicidou, não. E Judas pegou uma corda, se pendurou e foi. Não é exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, olha, Paulo toma esse cuidado. Ele fala assim, ó, por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras, inclusive pela sorte. Aos nossos antepassados por meio dos profetas também. E agora, nesses últimos dias, ele falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio dele quem criou o universo. Então ele está falando o seguinte, hoje nós temos o Filho, e ele fala através do Filho. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos que tomar cuidado com essa parte de pegar aí na sorte, querer ler um versículo e achar que Deus tem que estar numa caixinha e do jeito que eu quero ele vai ter que falar comigo. Deus fala. Não vou dizer que não fala, porque senão a gente colocaria uma caixinha, Deus numa caixinha, né, e limitaria o poder de Deus. Deus fala de determinadas maneiras. Comigo ele falou através de louvores, já falou através da palavra, já falou através de profecia, sonho. Então, assim, cada pessoa tem a sua experiência própria. E cada pessoa tem que ir atrás das suas experiências próprias. Não é porque deu certo comigo que vai ser a mesma experiência para você. E o fato de... você vai comentar sobre
Caleb, né? Caleb, sim. Mas a gente vê que o fato de você perseverar em seguir a Deus e você confiar em Deus e acreditar que ele vai te atender é fundamental para o fortalecimento da fé. Com certeza. Vamos adiante um pouco, senão a gente começa a conversar aqui E já tá o tempo bem está avançado. 22 minutos. Exatamente. Continuando, quando o Josué está dividindo as terras e sorteando algumas delas, quem se pronuncia é Caleb, da tribo de Judá. Ele se posiciona, né? Ele se posiciona. Porque ele tinha uma promessa, ele foi um dos espias junto com Josué que voltaram falando bem da terra. Dos outros 10, falando desesperadamente, falando que a gente ia morrer, porque tinha gigantes. Se você for ver em Números 13 e 33, eles falam assim, vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós somos gafanhotos. Então, assim, e veja que interessante. Josué, ele toma a cidade de Hebron, mas ele não toma a montanha ainda, que foi essa montanha que eles acreditam, os estudiosos acreditam, que o povo, os espias chegaram lá e ficaram com medo dos gigantes. Então os gigantes ainda estavam na terra. E o que Caleb faz? Ele chega assim, olha, e Caleb tinha praticamente a mesma idade de Josué. Não vou falar que era igual, mas aí perto dos seus 80, 100 anos. Então, vamos dizer assim, já estava com a idade avançada. E ele chega para Josué e fala assim, eu quero essa terra. Porque Deus me prometeu que eu ia ter uma terra pela minha fidelidade que foi feita lá. Inclusive, eles são ameaçados de morte quando eles falam que o povo de Israel ia ganhar. Os caras ficam desesperados quando falam de gigante lá. E, inclusive, alguns estudiosos ali, do Champlin ali, ele fala que Golias pode ser descendente dessa cidade de gigantes, né? É um remanescente aí final que estava nessa situação. E o que Caleb fez? Caleb foi à luta de uma... Pensa, o povo ainda... Tinha alguns povos ali que estavam com medo, como parte até de Benjamim, de Manassés e Efraim, os filhos de José, eles estavam com medo ali de tomar um território um pouco para frente e fazem uns acordos de paz ali que Deus não se agrada muito. Mas veja que Caleb, ele chega forte e fala assim, por mais que eu tenha 85 anos... Eu estou pronto para a luta. Eu sei que o meu Deus prometeu e ele vai cumprir. Sim. Então eu vou chegar e eu vou tomar essa terra, mesmo que seja gigante, mesmo que foi por causa dela que muitas dessas pessoas não tiveram a coragem de falar, é essa terra que eu quero. Então Caleb foi um testemunho vivo de que da fé em um Deus que promete e cumpre. Que é fiel. E partindo desse ponto que Caleb ele chega diante de Josué, o que me impacta, Paulinho, sendo bem transparente aqui, é quando ele fala, olha, eu estou forte como antes, e ele destaca que ele por perseverar em seguir ao Senhor. Né? Veja que passam anos no deserto, passam anos para poder conquistar. E aqui tanto Josué quanto Caleb, eles nos deixam uma lição para os nossos dias de hoje, que a gente já comentou um pouquinho no início, uma vez quando a gente recebe a promessa, o fato de confiarmos de que Deus tem condições de cumprir com a sua palavra e esperarmos em Deus o cumprimento dela, não deixa de ser uma forma de glorificarmos o seu nome, porque nós vamos estar demonstrando que a gente confia nele. Confia que vai dar tudo certo. Exatamente. E o que cabe a nós é andarmos em espírito, como Paulo falou, porque em espírito teremos condições de discernir aquilo que é correto, aquilo que é errado, teremos condições de discernir ao longo da trajetória da nossa vida o que nós temos que fazer, como nós temos que nos posicionar. Veja que quando eles saem do Egito, eles tiveram, eu penso que eles estavam cheios de Deus, porque eles conseguiram, Josué e Caleb conseguiram discernir entre os 12. Caleb foi um dos que tiveram condições de discernir e confiar na promessa de Deus. E ter esta coragem e audácia de que eles precisam avançar agora para conquistar a terra, é uma forma também agora de tomar posse, né, daquilo que Deus tinha para eles. Não, e entrando num ponto, como a gente estava falando de liderança e de legado que a gente deixa para as próximas gerações, veja que essa postura de fé
e de garra de Caleb, ele impacta inclusive na filha dele, Axa, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas ela também tem uma postura muito interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, vejam lá, ela é mencionada em 2 vezes, em Juízes 15, do 16 ao 19, e Juízes 1, do 12 ao 15. Dá uma lidinha depois que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, o que eu quero falar para você agora? Caleb, ele não deixou uma terra para os seus filhos, ele deixou um legado, um ideal de vida. E é uma herança, é a maior herança que ele podia ter dado para aquela menina. E aquela menina utiliza é por isso que é uma postura interessante a gente ter como pai, ou um pai de família, vamos dizer assim, ou um líder dentro da empresa, é essa, de uma postura de fé, uma postura de que vai dar certo, vai ter problema, mas nós vamos conseguir. Né? E essa postura impactou e mexeu na sua filha. E, inclusive, a filha dele casa com Otiniel, né? Que foi um juiz de Israel depois da morte de Josué, enfim. Então, as bênçãos espirituais e materiais, nessa ordem, né? Primeiro vem o espiritual, devem ser buscadas a afinco. Ela buscou, porque ela foi lá, ela recebeu uma terra por herança e ela foi buscar e falou assim, eu quero algo melhor para mim, nós vamos batalhar se for preciso. Então, assim, ela tirou do pai dela, aquela lembrança do pai dela, ela tirou algo bom para trazer para as gerações. Você coloca algo muito interessante, Paulinho, é que nós devemos buscar primeiro as bênçãos espirituais, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Exatamente. E as demais coisas serão acrescentadas. Agora, a pergunta que vem é, por que a gente precisa buscar as bênçãos espirituais? Bom, primeiro que para você buscar as bênçãos espirituais, você vai estar dizendo no seu modo de agir de que você quer manter-se em dia com o Senhor. Buscar as bênçãos espirituais significa também que você vai estar abrindo mão daquilo que é material, ou seja, não que o material seja ruim, não é isso. Mas não é o teu coração não pode estar fixado nisso. E quando você tem condições de buscar as bênçãos espirituais e conquistar as bênçãos espirituais, na balança da vida, você vai estar pesando para aquilo que é mais correto. Com certeza. E se a gente for olhar, Josué herdou uma terra em que bem vai de encontro com o que você falou agora. Ele não herdou uma terra excepcional, né? Ele herdou uma terra que teve que lutar, ele teve que ir atrás de uma situação. Pensa que Josué, por ser um líder, e ele também tinha direito de uma terra assim como Caleb, ele podia escolher a melhor terra do mundo. A melhor terra que já tinha... Mas não, ele usa como diz assim, ele usa o mesmo princípio de Caleb, que também impactou ele, e ele foi para uma outra cidade onde precisou também batalhar e tudo mais. O que eu quero chegar tem muita coisa ainda que a gente vai comentar, mas a gente pode comentar também na aula presencial que a gente vai ter no domingo. Mas o que eu quero chegar é que única coisa que talvez Josué tenha deixado um pouco a desejar foi, depois do final da vida dele, realmente Israel passou por um momento difícil, que vai ser inclusive na aula 13, que a gente vai comentar um pouco disso, essa dificuldade de deixar um líder, né? Talvez o líder que foi deixado realmente não foi o ideal. E desde Josué, o povo de Israel tem que começar a levantar juízes para suprir essa necessidade. Mas a gente tem que olhar que Josué foi um grande líder. E ele deixou um grande legado para o povo de Israel. Então, assim, apesar de tudo isso, de toda essa batalha que ele teve, ele pode ter falado assim, ó, realmente, eu lutei por tudo, mas eu sou feliz porque Deus me escolheu e porque eu fui usado por Deus para que a promessa de Deus se cumprisse. E veja que Deus fez uma promessa para ele que ele ia conquistar as terras, e essa promessa se estendeu aos seus filhos, estendeu às outras tribos. A promessa continua, ela não morreu junto com ele, né? Ele tomou posse. Tomou posse. Desde exatamente. o início do seu chamado, quando Deus fala com ele, ó, ser forte, ser corajoso, Josué toma posse e segue adiante. É verdade. Então a gente tem que usar isso Josué como um exemplo. Então nós queremos agradecer vocês. Esperamos vocês também na aula presencial do domingo, que a gente tem muito mais coisas para comentar com vocês. E Deus abençoe vocês, que essa aula seja edificante na vida de vocês. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor.